A responsabilidade de todos tem que acontecer. Não adianta ser tigrão em Brasília e tchutchuca nos estados. Essa reforma é de todos. Por isso o PSC vota sim. PSC vota sim. Como vota a Rede? Senhor presidente, a reforma da Previdência é uma coisa bastante séria para todos no Brasil. Nós não podemos empurrar uma reforma onde a população não entende o que vai ser alterado. Principalmente as pessoas que tenham a sua vida para frente merecem uma aposentadoria decente. É a Rede, por isso, por não haver um entendimento da nossa população brasileira, e principalmente onde afeta os mais pobres, onde se tenta proteger uma classe que justamente se favorece dos que mais trabalham arduamente, principalmente trabalhadores rurais, as mulheres, os professores, que vão ser prejudicados. E mesmo dessa forma não tem sido divulgado os impactos dessa reforma. O Brasil merece sim uma reforma de Previdência, mas não essa que está aí. A Rede vota não, justamente porque entende que nada foi alterado nessa nova apresentação desse relatório, pela admissibilidade. A Rede vota não. Como vota liderança da... A sua Previdência, que empresas não vão mais contribuir, que a Seguridade não vai mais contribuir. Isto quebra, isso sim quebra a Previdência. Oposição vota sim. Como vota a Rede? Senhor presidente, a Rede encaminha pelo sim porque, primeiro, nós temos o direito à informação. Se existem dados que podem passar para os parlamentares, para que se convençam, para que eles sejam esclarecidos, então por que não apresentar esses dados? Por que não atuarmos pelas preliminares? A questão não é discutir somente na fase do mérito, mas precisa ser esclarecido preliminarmente. E por esse sentido, nós deixamos nossa posição para evitar erros, para ter dados contundentes, esclarecidos. Nós precisamos saber qual será o impacto dessa reforma à Previdência. Por esse motivo, a Rede encaminha, sim, pela retirada de pauta, para que a população brasileira compreenda o processo que está vivendo. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início. Liderança do PSB, Como vota a Rede? Minoria já foi, Jandira. Como vota a Rede? Senhor presidente, somente para também deixar claro a posição da Rede e uma reflexão também para os nossos parlamentares. Nós estamos tratando de coisas sérias aqui. Vão ter impacto muito forte na vida da população brasileira, principalmente aos trabalhadores rurais, mulheres, professores. E nós temos que ser responsáveis e não podemos estar brincando com a vida das pessoas, na vida das pessoas que dependem de um regime de previdência que seja condizente com a realidade do país. Como dizia minha mãe, que quem faz coisas apressadas faz coisas mal feitas. E nesse sentido, nós não podemos estar com pressa de aprovar uma reforma previdenciária sem saber verdadeiramente quais serão os impactos. E pelos povos indígenas, que sempre dizem... A presidência, pela liderança do PSB, para encaminhar, deputado Tadeu. A presidência, pela liderança do PSB, para encaminhar, deputado Tadeu. Falta ela dizer o voto. Somente, só para complementar, a Rede, né, como sempre fala os povos indígenas, nenhum direito a menos e direito não se negocia. Pela Rede, eu voto sim pelo requerimento e adiamento dessa matéria. Fizeram por 14 anos e fizeram tão mal feito. Deputado Tadeu, para encaminhar a votação? Como vota a Rede? Presidente, a Rede novamente confirma que nós merecemos uma discussão mais aprofundada, principalmente essa comissão que trata de constitucionalidade e merece essa atenção especial aos pontos. A Rede vota sim pelo adiamento
E, novamente, lembrando a responsabilidade de todos os parlamentares que vão ser cobrados pela população brasileira. Não é uma questão de dizer que vamos discutir o mérito, mas nós estamos colocando pontos bastante sérios a serem apreciados. A rede vota sim. Um instante apenas, deputados, para analisarmos a questão da votação nesse momento. Isso, PV, que tem algumas ressalvas e algumas emendas a serem propostas na nossa bancada, vota sim pela admissibilidade constitucional do texto. Obrigado. PV vota sim, como vota a rede. Senhor presidente, gostaria que acrescentasse meu tempo de líder, por favor. Eu gostaria de deixar registrado aqui para os nossos... Pois não, deputado, 5 minutos. Sim. Eu gostaria de deixar registrado aqui por que eu voto contra a admissibilidade dessa proposta de previdência do governo. Do PT. Justamente para não ignorar os princípios constitucionais que são bastante reais. Essa Comissão de Constituição e Justiça, ela tem o papel de analisar de uma forma técnica, jurídica, todos os princípios constitucionais. Jornais, televisões, mídias sociais mostram o extrato dessas discussões e fazem parecer que o embate é em torno de um assunto de uma luta campal, de contras e a favor sem conteúdo, de bate-boca sem objetivo. Não é bem assim. O assunto é sério e suas consequências recairão sobre cada um dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Os deputados sérios devem entender cada uma dessas consequências e votar com todo cuidado e responsabilidade. Independentemente de concordarmos ou não com essa existência ou tamanho do rombo da Previdência ou da economia que o projeto espera fazer, sabemos que temos de pensar com os pés no presente, a cabeça no futuro e com profundo senso de justiça no coração. Tenho, assim, a consciência de que a reforma é necessária, mas não qualquer reforma. E, com certeza, não é a reforma apresentada pelo governo. Ao analisar essa PEC, senhor presidente, a PEC 06, enquanto que ela fere os direitos fundamentais, sociais, quando extingue a aposentadoria por tempo de contribuição e viola o direito fundamental à previdência, quando ignora as enormes desigualdades do nosso país, sendo justamente os mais pobres e marginalizados que começam a trabalhar mais cedo e que têm a expectativa de vida inferior a 60 anos. Na prática, a proposta tira dos pobres para dar aos ricos. A PEC também revoga as regras de transição previstas nas emendas constitucionais 20 e 41. Assim, o peso das mudanças serão maiores para aqueles e aquelas que estão mais próximos de se aposentarem. Retira parte da proteção dos trabalhadores rurais e das mulheres, sendo ainda pior para as mulheres rurais. Eu não posso deixar de falar do custo que terão que pagar os povos indígenas, que hoje têm o acesso à aposentadoria nas mesmas condições que os trabalhadores rurais. E como eles, serão dos mais penalizados por essa proposta do governo. Mais uma vez, a reforma atinge e pesa sobre os ombros daqueles que, principalmente, e daquelas que vivem e trabalham nas piores condições, com acesso precário à saúde, à educação e ao sistema de proteção social. Tendo em conta a crescente precarização na relação de trabalho, serão os que recebem menos e os que têm empregos inconsistentes, terceirizados e aquele com menor poder de negociação, os mais penalizados com o fim de uma previdência solidária e com o fim de rede de proteção social que vem associado aos pacotes de mudança que o governo preparou para a sociedade brasileira. Os patrões serão os mais beneficiados, já que a reforma só considera as contribuições patronais sobre os empregos formais, que tende a diminuir e serem substituídos por tecnologia e por terceirizados.
Por fim, senhor presidente, eu chamo a atenção para a importância de respeitar a diversidade da situação em nosso país. Uma reforma que não leva em conta as profissões que demandam mais do que a média dos trabalhadores, carrega em si um nível de injustiça e mesmo de imoralidade que uma sociedade civilizada não pode aceitar. Uma reforma que não leva em consideração as desigualdades sociais e regionais não serve para um país tão desigual quanto o nosso. Uma reforma que protege os mais ricos em detrimento dos mais pobres e marginalizados não merece o nosso apoio. Por isso, eu voto não contra a admissibilidade dessa proposta de previdência e, conjuntamente com os outros parlamentares da rede no Senado, vamos propor uma reforma mais justa, mais estável e com a igual economia dos cofres públicos. Essa é a minha posição pela justiça no país, para a igualdade, mas por acesso aos direitos sociais. Não podemos tolerar uma reforma que traga um retrocesso para o nosso país. E pelos povos indígenas, pela sociedade de Roraima, que confiou em mim para defender os direitos sociais, a justiça, não posso deixar de manifestar contra essa proposta absurda, inconstitucional, imoral e que só faz retroceder os nossos direitos como cidadão brasileiro em nosso país. Rede vota não. Como vota a liderança do governo? Senhor presidente.